Estamos aqui hoje. Quantos estão aqui? Aleluias. Vamos falar nesta noite os códigos da unção. Os códigos da unção. Amém? Nesse livro hoje nós estamos tratando um pouco tudo o que é restauração do corpo, todo o ministério angelical e como entender os códigos que estão na Escritura. Amém? Essa é a unção que está fluindo através desse material. E o que nós queremos fazer nesta noite é, olha irmãos, eu tenho o dia e a hora, dia tal, 11 horas, 49 minutos, o Senhor veio e chegou. Quando você vai lá, fale a Ele os códigos da unção. Acabou. Está entendendo? Então eu quero entregar essa palavra para você, para seu espírito, para que você receba uma ativação totalmente sobrenatural. Nós falamos outro dia de batalha, de guerra. Amanhã vamos abrir um pouco mais do terceiro nível de guerra, a guerra dimensional. Amém? Terceiro nível amanhã. Pero você, para chegar ali, você precisa do que falamos anteontem, o que? A unção. Estamos aí? Porque sem a unção, você mesmo que tenha um monte de ideias, você precisa dela porque é a maquinária que faz funcionar todo o teu corpo espiritual e todos os teus sentidos espirituais. Amém? Pode falar aleluia? E há muitos códigos aí, respeito à unção. Por exemplo, no livro de Lucas. Busque aí o livro de Lucas. Se conseguimos colocá-lo na tela seria ideal. Capítulo 24. Lucas, aleluia. 24. Glória a Deus, aleluias. Quantos estão vivos aí? Você está viva? Você está vivo? O Espírito e a unção, eles já estão aqui. O poder e a potência de Deus já estão sobre nós. Nós vamos abrir durante por alguns minutos, vamos entregar alguns códigos. Mas o que vamos fazer imediatamente é ativar esse poder. Eu falei de ativar esse poder, para que essa unção ela possa fluir daqui até lá em cima, para que o poder de Deus ele venha te arropar, te vestir, que Ele venha te dar um novo patamar, que Ele te posicione numa altura, que você tenha a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Você não pode aspirar a algo menos nesta noite, se não ser transformado pelo poder da unção, que mude tua face, tua estrutura, teu espírito, tua mente, todo o teu ser tem que ser impregnado do poder sobrenatural do Eterno. Aleluia! Esse é o poder, esse é o poder. A Escritura diz que seu Espírito viria sobre toda a carne. Desde o primeiro momento da minha conversão eu entendi que o Espírito não era reservado para alguém, senão que era para todas as pessoas. Por lo tanto, antes mesmo de fazer aquela oração de arrependimento da pessoa, de aceitar o Senhor e tudo aquilo, eu só dizia: você quer receber a Jesus? E orava por elas, para que o Espírito Santo entrasse. Porque se o Espírito entra, Ele te convence de pecado, Ele te transforma, Ele muda a sua vida, e sobre todas as coisas Ele te unge para se mover em todas as dimensões e esferas sobrenaturais. Aleluias. Só que essa palavra profética de Joel, ela abarca muito mais que a pessoa. Ela fala em determinados códigos, ela fala diretamente ao corpo físico, à sua carne. Quantos aqui tem carne, tem corpo físico? Levanta a mão. Quem não levantou a mão é suspeito, é espírito. Você ministra ele aí. Pega esse espírito. Ok, se você tem carne, então você está preparado para receber a unção.
Essa é a base do requisito. Se você tem corpo, você pode receber a potência e o poder sobrenatural de Deus. Pode ser aleluia? Lucas 24, 41. Jesus aparece, verdade? Depois da ressurreição, estão os discípulos, eles se aparecem no meio, de súbito está com eles, e fala o seguinte: bom, vocês podem tocar meu espírito, podem tocar minha carne, podem tocar meu corpo, eu estou aqui, não sou um espírito ressuscitado, eu sou Jesus em carne e ossos. Fala para o seu irmão, ele ressuscitou em corpo, aleluia. E ele diz: tem algo para comer? Apóstolos, tem algo para eu comer? Tem algo que eu possa comer? Jesus diz: pode me dar algo agora? Eu vou provar a vocês, eu vou comer algo para que vocês entendam que um espírito não come isto, mas eu estou em carne. Que tem vocês de comer? Eu les pergunto hoje a vocês: que tem vocês para me dar de comer? Estamos aí? Quer dizer, uma pessoa que tem corpo precisa comer. Simples. E Jesus nos está mostrando isso para ativar os códigos que vão trazer a unção. E o que lhe apresentam segundo Lucas, diz que lhe apresentaram para comer o quê? Então lhe entregaram uma parte de um peixe assado. Esse código eu não vou falar. Os amigos já sabem. É um peixe assado. E a ver como é que fala? Coloquem ali, pode colocar o texto. Qual tomou anterior? Um panal. Vaso. É isso aí de mel. Não entendi. Favo. Um favo. Que nome estranho, irmão. Estou falando em língua ou em português? Então lhe entregaram um favo. Para nós é o assunto onde está a mel, a que a abelha faz. É isso? É isso aí. Então tá. Estamos de acordo. Diferente língua, mas estamos de acordo. Fala para o teu irmão, estamos de acordo. Ok. Então lhe entregaram esse favo com mel, um pedaço de peixe. Ele comeu daquilo, certo? E diz depois, veja o texto seguinte. Diz que ele comeu. Fala, ele comeu. Jesus era comilão. Glória a Deus, aleluia. Falando disso, Jesus, se fosse pela comida, era brasileiro. Como vocês comem, irmão? É abundância, né? Tá bom. Ele diz, e tomou e comeu diante deles e falou: estas são as palavras que os falei estando com vós, que era que necessário que se cumprisse e tudo que está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então les abriu o entendimento para que compreendessem a escritura. Jesus abriu o entendimento deles após comer daqueles elementos que são códigos. Está aí? Está pegando o razonamento, certo? Fala para o seu irmão: há códigos nos alimentos, porque a unção, ela trabalha por códigos. Estamos aqui? E há coisas que ativam essa unção. Você diz, mas como isso é bíblico? Vamos entrar ali. Pero o que você tem que entender é que a nossa geração é a primeira geração da história que pode entender o que são os códigos. Porque o código é a linguagem natural, comum e moderna desta geração. Daniel disse: eu vejo uma geração lá no fim dos tempos que vai abrir este livro, que entenderá esta profecia, e essa geração será uma geração com entendimento, e a causa desse entendimento eles resplandecerão. Aleluia.
Essa é a geração que pode caminhar. O linguagem de informática, ele se baseia em código. Nosso idioma, ele é baseado em código. Você pode estar falando, mas se você não entende o idioma que o outro está falando, não tem a identificação dessa senha, desses códigos, você não compreende. Estamos aqui. Mas quando você entende os códigos, então você pode receber, se comunicar, e há uma verdadeira transferência. Por isso Deus hoje quer entregar-te uma chave profética que foi perdida no tempo, para que você seja restaurado e entenda os códigos que vão trazer um manto de unção dobrada, quintuplicada sobre a nação. Aleluia! Deus pretende ativar esse espírito de sabedoria e revelação. Os discípulos haviam estado com Jesus, carne a carne, corpo a corpo. Conheciam sua face, sua maneira de pentear os cabelos. Ou não? Conheciam de que lado ele preferia dormir, se deste ou mais deste. Pero diz a Escritura que quando eles veem a Jesus ressuscitado, quase nenhum deles podia conhecer que Jesus era Jesus. Por quê? Por que aquilo? Se eles haviam estado com Jesus e Jesus está falando que não era Espírito, ele está em carne e ossos. Fale a códigos. Muito simples. O Jesus ressuscitado não veio se limitar ao nível do corpo, senão que seu corpo ia mutando e se apresentava com diferentes faces, diferentes formas. Então os discípulos olhavam e viam que era diferente, parecia que era, mas não era. Está ali? Por isso lá na frente, João é arrebatado, ele vê Jesus em corpo glorificado, no sentido de corpo da plenitude, aquele do cinturão de ouro e tudo isso. Mas depois ele vê os anjos com glória e diz: será o Senhor que está aqui manifestando-se? E se prostrava a adorar, porque ele confundia e dizia: este tem que ser o Senhor por toda essa glória. E o anjo dizia: não, segura aí, eu sou só um anjo, adora a Jesus. Está entendendo ou não? Por isso você não pode fazer um quadrinho com o rosto do Senhor. Não pode botar uma imagem dele, porque ele é o eterno, ele é o Criador. Você quer ver o rosto, a face de Jesus? Eu posso mostrar rapidinho para vocês, em 3 segundos. 3, 2, 1, olhe para o lado. Muito fácil. Você tem a semelhança de Deus. Fale, por isso eu suspeitava que era tão lindo. Você tem um modelo dele. Agora Jesus abre os olhos deles, para que eles recebam revelação e entendimento. Pero eles haviam estado em todos os níveis. Passaram o nível da comunhão, o nível de amigos, o nível de servo. Passaram todos os níveis junto a Jesus. Pero depois, a última tarefa Jesus tem que entregar a ele: ir por todo mundo, predicar o Evangelho e fazer todas as coisas que estão fazendo nas nações da terra. Glória a Deus, aleluia, amém. Certo? Agora, para isso, eles precisavam de uma última ativação. E antes, Jesus pede algo a eles. Pero esse pedido não vou falar a oferta. É algo profético. Tá? É algo profético. Ele pediu para que eles ativassem, porque naqueles elementos que eles tinham ali, tinha uma sequência de revelação, que eram códigos que ativavam unções específicas e determinadas. Estamos ali? Quando ele comeu da mel, ele transferiu sobre os discípulos o que ele estava recebendo, o que estava sobre ele. Porque ninguém, se você chega à última hora para jantar, não sei se você aqui passa, mas às vezes tem uns amigos aí que você está jantando e chegam na hora. Você não oferta no jantar algo que você já não comeu. Está entendendo ou não? Quer dizer, eles tinham comido já da mel e do peixe. Sim ou não? E qual é o código que tinha na mel? Do mel. O código do mel. Qual é o código? Do mel. Aleluia.
Qual é o código do mel? A doutora Nelson hoje pregou ali em Deuteronômio e leu uma passagem que eu cheguei ali e disse: ó, aqui está meu código. O código da unção da formiga. Ela leu em Deuteronômio, hoje estamos lendo o relato de Moisés, né? E ele fala de que no fim, né? Tu nos destes a comer, verdade? Do bem das nações. Sim? Lembra aí a passagem, Deuteronômio 32? E nos destes a comer, que? A beber da mel da rocha. Do mel da rocha. Está aí? Tu nos destes de comer do mel da rocha. O que eles estavam falando a respeito do que tem o mel? Vaya a nossa Bíblia para o livro de... qual vamos primeiro? Vamos a Provérbios. Capítulo 24. Por que se abriu o entendimento deles? Provérbios 24 é muito simples. Glória a Deus, aleluia. Provérbios 24 nos diz, verso 13: come, filho meu, do mel, porque é boa, e é doce no teu paladar, assim será em tua alma o conhecimento e a sabedoria. Amém? E se você encontra ele, terá a sua recompensa, e ao fim sua esperança não será cortada. Fale, no mel, a sabedoria e conhecimento. João Batista comia mel. Estamos ali? Veja os homens na Bíblia que comeram mel. Por que tem que ver o mel? Irmão, o mel pode ser um alimento como qualquer outro. E não estamos falando de que você comendo mel, amanhã vamos fazer a dieta do mel. É a dieta da lua, amanhã vamos fazer a dieta do mel. Não. Eu estou falando do código, daquilo que era uma sombra. Pero que hoje é para nós, que estamos na luz, nós entendemos algumas coisas. Então, eu estou num congresso que eu entendo que as pessoas que estão aqui, você não está para saber o que é pecado e o que não é. Porque isso já temos corpo, igreja. Certo? Estamos num treinamento maior. Tá? Então, num treinamento específico, numa área específica. Por isso foram convocados aqui, vocês e nós. Certo? Agora, então, há níveis para adquirir determinadas funções que você necessita os códigos para ingressar nela. Porque ela vai mudar a tua dieta alimentícia. E aquilo, como a maneira como você vai tratar o seu corpo, vai revelar e dizer muito daquilo que você vai receber no seu corpo espiritual. Estamos ali? Ok, então não interessa o que é imundo, o que não é, não foi santificado por Jesus, glória a Deus, aleluia. Mas, mesmo coisas que são permitidas para muitos, que está na Escritura, para ti, de pronto Deus vai te pedir um sacrifício dessas coisas, para poder entregar tu código do poder que há dentro dele. Se entende isso? Ok, os nazarenos no antigo pacto, é nada mais que uma sombra daquilo que Deus ia fazer. Hoje o nazarenato está aqui. O nazarenato hoje está dentro do seu espírito. Glória a Deus por os que também fazem por fora. Bom, aleluia, é dobra honra. Pero o verdadeiro tem que estar dentro. Amém? Ok, pero não era uma proibição. Havia outras pessoas que estavam livres e elas não tinham que fazer aquilo. Pero a ele era exigido aquilo, porque aquilo falava numa linguagem espiritual, que determinados emblemas daquilo ativariam certas funções na vida dele. Estão ali? Então, longo desses anos, eu tenho ficado preocupado por uma situação da igreja. E ver quantas pessoas nas filas da igreja, e até mesmo na parte sacerdotal, você vê pessoas que não têm a presença de Deus, que a unção não se manifesta neles. E você pensa assim, quais são os códigos para você acessar a unção?
Estão ali entendendo? Porque quando você acessa esses códigos, então tudo aquele tempo de vazio, onde não havia presença, se satura da glória manifesta de Deus. E você vê o que diz a Escritura: de uma glória em outra glória. Aleluia. A unção não falta, o Espírito não falta, o poder não falta. E aqui é aberto o entendimento através de um só alimento. Veja o seguinte: João o Batista, ele tinha uma moda especial. Não era Armani, não era blá blá blá, Paco Rabanne, não. A moda dele era simples. Pero ele pegou uma linhagem espiritual que vinha de Elias. Estão ali? E aquilo demonstrava exteriormente o que estava dentro dele. Depois de Jesus não há outro João Batista assim. Não vai vir amanhã disfarçado de João. Mas ele acedia também. A Bíblia nos fala que ele comia lagostas e comia mel. Agora, qual foi o entendimento que ele recebeu? Porque para este código ser válido, ele tem que se cumprir em todos aqueles que estiveram, certo? E a Bíblia nos diz que a palavra dele, a pregação dele, Jesus deu testemunho que ele era um varão poderoso em palavras e em obras, que sua mensagem profética era maior que a de Moisés, que escreveu 5 livros, irmão, todo o Pentateuco, que Isaías, que todo, pero a palavra dele tinha uma maior potência. O que ele viu que nós não vimos? O que ele acessou que nós não conseguimos acessar? Está aí? Os olhos do entendimento dele foram abertos, de tal maneira que ele pôde ver a árvore do fim dos tempos, que seria cortado através de Jesus Cristo, que nenhum outro homem podia ter visto antes. Estão ali? E esses olhos dele foram essa revelação de saber que o que vinha detrás dele era o maior. Essa foi a revelação que ele alcançou através daquilo. A Bíblia nos fala que em determinado momento há uma guerra fechada. Fala, há uma guerra fechada. Que nem no Brasil. A guerra estava intensa. Saúl peleando contra os filisteus por um lado, seu filho peleando com outro grupo por outro lado. E no meio da guerra e do combate, Saúl tinha dito: ninguém toque a comida hoje. Ninguém pode tocar, nem comer, nem beber nada, até que acabemos com o inimigo. Estão ali? Saúl representa a ideologia da religião, o espírito do legalismo. Porque como você vai mandar alguém em jejum a pelear? Na guerra você precisa ter força, precisa estar nutrido, forte, para confrontar o inimigo. Pero ele sacrificou o povo, e todo o povo temeroso não podia comer. E diz que seu filho, como se chamava? Jonathan, né? Seu filho Jonathan, ele vem caminhando, e de pronto ele vê que na terra está brotando mel. E estirou a sua vara e tocou na mel e passou na boca e comeu. E a sua Bíblia diz que quando ele comeu da mel, seus olhos foram abertos e tudo, a panorâmica foi aclarada diante dele. Está entendendo? Aí é o código espiritual, que quando você toca determinadas coisas que tem a unção certa e específica para teu espírito, teu entendimento é aberto e você começa a ver aquilo que nunca viu, aquilo que você não divisava, aquilo que estava oculto, ele te é revelado a teus olhos espiritual. Deus está falando que está formando uma geração profética que vai comer daquilo que a religião proibiu por décadas, por séculos. Esta geração vai comer e vai poder abrir os seus sentidos espirituais para discernir o que deve ser feito nesta geração. Aleluia! Aleluia! Jonathan é a figura encarnada de Jesus. Por um minuto ele simula o que Jesus vai fazer. A vara é a madeira da cruz. A extensão dela é Jesus fazendo o acto de abrir o entendimento, de alimentar de tudo aquilo que antes era proibido. Agora ele é permitido para você.
Estou falando das coisas do alto, das coisas eternas, que estava reservada para sacerdote, que estava reservada só para levita, só para profeta, só para nazareu. Hoje em dia, toda essa dádiva é dada ao corpo de Cristo, à sua igreja. A unção é sua, o poder é seu, a sangue é sua. Aleluia! Aleluia! A Escritura nos diz que Ele rompeu o véu do templo, certo? Para que você possa passar ao lugar santíssimo e tomar a unção, certo? Errado. Ele rompeu o véu para que toda a glória e o poder que estava guardado no lugar santo elevasse até os confins da terra. Agora você não vai pegar, é a unção que vai atrás de você. Aleluia! Oh! Não subimos a Jerusalém para adorar. Subimos a dimensões eternas e nascemos das virtudes do eterno. Toda a terra será cheia do seu conhecimento, como as águas enchem o mar. Não podemos esconder os códigos de revelação que vão ativar a vida sobrenatural na igreja. Código Mel, fala para o teu irmão, código Mel. Código vinho. Há códigos. Senão eu vou ficar bravo. O que é o código do vinho? Lembra que os nazarenos não podiam beber vinho? Por quê? Determinados homens não podiam beber vinho. Muito simples. A Bíblia nos fala que o vinho é mas isso já é revelado. É uma revelação do quê? Que o vinho era Não, pensei que encontrei o texto aqui. O vinho é a sangue da uva. Deuteronômio 32 de novo. Estão aí? O vinho é a sangue da uva. Deus fala, Moisés fala. Se é o sangue da uva, significa que no vinho está a genética, o DNA de toda a vinha. Certo? O vinhedo. Por que o nazareno não podia beber daquilo? Estamos seguros, certo? Está na Bíblia, podemos beber vinho. Não embriagar-nos, mas podemos beber. Amém? Ok, não vou falar disso. Só vou falar que há determinados códigos ali dentro. Estamos ali? Por que determinadas pessoas Deus não permitia beber? Mesmo quando os demais do povo bebia, e até o sacerdote bebia. Pero alguns deles não podiam beber, porque o ministério deles ia estar associado com determinados elementos. E quando eles bebiam um vinho, significava que eles estavam tomando da genética, da sangue, da vida de algo da terra. E o Eterno havia reservado eles para dar-lhes sua vida, sua genética, o seu sangue. Não sei se entenderam. Eu estou falando de que há algumas pessoas que Deus vai te falar o seguinte. Ele vai dizer: eu quero te dar da minha genética, da minha vida. E eu preciso que você sacrifique em atos proféticos determinadas coisas para que você receba uma medida extra. Uma medida dobrada, sobrenatural da minha vida e do meu DNA. Você quer um som ou não quer um som? Quer os códigos para acessar uma unção maior? Não há unção sem preço. Fala para o teu irmão, não há unção sem preço. Segundo o código do vinho. O primeiro dele tem a vida. O segundo código do vinho
é que o vinho entontece a visão profética. Ela torce a visão do profeta. Está aí? A pessoa, quando ela fica bêbada, ela não vê, ela não divisa bem, ela vê borroso, ela vê meio distorcionado, em 3D de baixa qualidade, DVD pirateado, o som não chega bem, a visão está borrosa. Deus está pedindo uma geração. Não estou falando de deixar o que é bom e o que é mau. Não. Estou falando de deixar o que é bom por algo que é maior. Você não pode pretender entrar no nível de unção fazendo as mesmas coisas que fizeram até agora. Deus precisa que você faça um sacrifício que nunca fez antes para receber uma unção que seja extraordinária e que perdure na sua vida. Aleluia! O que Deus estava dizendo é: eu preciso a santificação do teu corpo. Cada coisa que eu vou tirar, na realidade eu não estou tirando, eu me estou entregando na manifestação dessa forma. Porque Jesus seria o vinho dele. Pode ser amém? Jesus seria seu vinho. Jesus daria sua genética, seu DNA estaria dentro dele, ativando todos os seus códigos, toda a sua vida. E mais todavia, não os embriagueis em vinho, o qual tem dissolução, antes de ser cheios do Espírito. O que significa isso? Numa forma prática, não fique bêbado com isto, melhor ficar bêbado com isto outro. Não tem outra explicação. Quer beber disso? Beba, seja feliz. Mas eu tenho outro vinho aqui que eu posso dar de beber. E este vinho não tem dissolução. Este é do puro mosto. Este é o que faz efeito eterno. Aleluia! Este é o vinho do regozijo, é o vinho da felicidade. Deus fala para a igreja e diz: mostra-me teus anos de sofrimento, mostra-me toda a tua ferida, traga-me os seus lutos, as suas lamentações, e eu as converto em vinho. Porque quando entra esse vinho, ele começa a te curar, ele te sara toda a tua genética. Porque você recebe toda a vida da videira verdadeira de Jesus. E esse vinho é tão potente e poderoso que ele recorre todo o teu ser. E você fica cheio. Pode sentir o odor dele chegando aqui? Pode sentir o odor do vinho chegando? Esta é uma noite de vinho. Esta é uma noite de vinho, é uma noite de celebração, é uma noite de cura de uma geração profética que foi mutilada, que foi limitada, que foi golpeada, que provou todas as toxinas do mundo, mas hoje Deus quer redimir aquilo para transformá-lo em alegria, em regozijo. Aleluia! Onde está? Está aí? Cheguem aqui. Cheguem aqui vocês dois. Deus está curando uma geração. Fale, Deus está curando uma geração. Derramarei de meu espírito sobre toda a carne, sobre vossos filhos, sobre vossas filhas, e profetizarão. Se há carne, há lugar aonde colocar o vinho. Este vinho é tão bom que basta o cheiro.
Este não tem água. Este é do puro. Jesus transformou a água em vinho. É um código profético. E Ele não disse que tudo que eu fiz, vocês o farão, e ainda maior, porque eu estou com vocês. Toda esta água já está em vinho. Mas essa não é a melhor notícia. Temos visto isso em todas as nações da terra. Deus encher a água e transformá-la em vinho. A maior notícia é que em seu interior correrão rios de água viva. Esse é o código. Aonde há águas, sempre pode haver vinho. Se tu tens a água do Espírito, esta é a noite para ser cheio do vinho eterno. É por isso que o inimigo quer que você esteja em regiões de sequidade, em regiões desérticas, mas você sai do deserto, entra a possuir uma terra que é sua herança e pode beber da fonte de água. Aleluia! Coloque sua mão em seu ventre e diga: eu recebo as águas do Espírito. Movam-se águas. Porque essas águas se convertirão em poucos minutos em vinho, até que você não consiga suportar. Teremos dezenas, centenas, milhares de pessoas bêbadas esta noite, a causa da força da unção, a causa da força da unção. Ela está correndo, esses códigos estão entrando em teu espírito, aí atrás, no meio, lá em cima, em todo lado, esse espírito está indo para transformar a tristeza em alegria. O que foi? O que foi, jovem? Esse jeito de estar na casa do Senhor? O que foi? É ser pastor? Onde está a tristeza da guerra, meu irmão? E o peso da obra, onde ficou? Onde está o sofrimento dos anos de peleja, os transtornos, as palavras feridas? Aquilo que te tirou o inimigo, onde ficou? Está transformado em vinho. Está pegando aqui essa atmosfera. Ela vai indo, vai enchendo, vai enchendo. Você aí de vermelho aí em cima. Beba! Beba! Mais, isso! Isso, até não poder segurar. Isso. Aí está sobre ti. Aí está sobre ti. Há suficiente aqui para encher toda esta casa. As águas cobrirão toda a face da terra. O seu rio está aqui produzindo águas para converti-las em vinho. O vinho eterno que cura a doença da nação, que muda a genética. O vinho dos reis está aqui. Nem Salomão, nem David conseguiram beber daquele vinho. Mas as crianças de hoje, crianças, bebem deste vinho. Falaram para o Nazareu:
Viraram para o filho do profeta: tu estás sem cobertura, sem cobertura, sem cobertura. Ele olhou e falou: vocês verão que eu não estou sem cobertura. E saíram os ursos, e destruíram aqueles jovens. 42 jovens, que representam 42 meses. Já vai chegar a tua hora. Vai chegar a tua hora, segue bebendo. Levante sua mão e diga: eu quero beber. Porque todos vamos beber. Só que eu quero mudar os códigos. Tem que chegar a outros códigos todavia. Se você bebe tudo agora, você não vai lembrar de nada. Porque depois que você bebe, acabou. Segura por aí, fica por aí. Veja aqui, aqueles jovens não entenderam que aquele homem tinha cobertura. Por isso o Nazareno ninguém podia tocar os seus cabelos, porque seus cabelos representavam sua cobertura, e ninguém podia mexer em sua cobertura. Fale: é tempo de um novo nazarenato, onde todos teremos uma mesma cobertura, e ninguém ousará mexer a nossa cobertura. O inimigo poderá passar em determinado momento uma cobertura de um intercessor, do teu líder, mas se você tem a cobertura do Eterno, ele não conseguirá passar esse último nível de cobertura, e o Deus provará que ele é quem te cobre, quem te protege, quem está sobre tua cabeça. Cadê o inimigo meu? O que vocês vão fazer quando vejam seus inimigos? Vocês rirão, porque vocês lembrarão quem é sua cobertura. Vocês lembrarão quem é sua cobertura. Fale: código vinho, código mel, código cabelos. É quase engraçado, né? Que você aprendeu no congresso de batalha? Código cabelos. Ah, era aqui no Brasil. Vou ver, já está chegando o vinho e o mel, porque se me está abrindo o entendimento. Aqui não havia um personagem que dizia: ninguém mexa no meu tupete? Daqueles anos. Ninguém vai mexer a tua cobertura. Uau! Ninguém ousará passar os limites e tocar a sua vida a causa da sua cobertura. Você terá uma grande árvore e habitará debaixo da sombra do Onipotente, e o sol não te ferirá. Uau! Algo está acontecendo. Eu vejo a racimos de uva que estão descendo do alto em quantidade. Olhe para cima. Diga: Senhor, dá-nos de beber da tua copa. Do teu copo. Dá-nos de beber do teu copo. Não preocupa não, apóstolo, que um bêbado bebe em qualquer coisa. Hoje dia estávamos aí, havia uma pastora. E a pastora: o que está fazendo, pastora? Estou saboreando vinho. Não sabia mais o que fazia. Porque bêbado não sabe o que está fazendo. Um dia estamos com a equipe. Você viu que o intercessor tem cara de, sempre cara apertada. Está lutando com o inimigo, sempre lutando. Guerra. É sempre gente séria, né? São essas pessoas sofridas. E a intercessora nossa, e vinha a polícia, e ela, e começou a dizer coisas sem sentido. E os policiais nos pararam.
o que está acontecendo? Tem uma ordem. E ela, é você. E não conseguíamos segurar. Chegamos no hotel. Vamos, toda a equipe para o hotel. E ela agarrada na porta. Não, vou dormir aqui. E não foi que arrastar ela escaleras acima para levar ela para o seu quarto. Onde ficou o sofrimento e a dor? O vinho muda a genética. Precisamos mais vinho no Brasil. O vinho de cima que transforma, que transtorna. E qualquer que beba desse vinho jamais vai desejar de outro vinho, de outra coisa. Você somente vai querer beber presença, presença, presença. Sacrificará qualquer coisa. Você querá voltar diante do mestre-sala da igreja, da casa do Senhor, a beber novamente do vinho do Senhor. Todos os códigos já foi. Já foram os códigos. Vamos ministrar e liberar essa unção. Vamos liberar a unção aqui. Vamos liberar esse poder. Amanhã teremos 2 aulas extensas. Entendimento, sabedoria, conhecimento. Traga, venha tomar nota, aprender a crescer. Mas hoje vamos fazer uma aula prática. Deixar que os códigos da unção entrem em você e ativem todo o sobrenatural de Deus. Aleluia! Há um poder sobrenatural aqui. Há um poder sobrenatural aqui. Aonde há águas, aonde há águas, há vinho, aleluia. Os bêbados já estão chegando. Deus te dará mais que vinho nesta noite. É mais que vinho nesta noite. É muito mais do que vinho. É a presença manifesta do Eterno em nosso meio. Toda a potência da unção e da glória dele virá corporalmente sobre ti. O vinho virá sobre ti. O vinho virá sobrenaturalmente sobre ti. Que cresça teu mosto nesta hora, Deus. Que suba o cheiro do vinho nesta casa. Que suba o cheiro do vinho. Ele entrará por tuas narinas. O vinho virá de dentro para fora. Das águas do teu interior, o cheiro do vinho vai subir sobre ti. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Que presença é essa? Que poder é esse? Mulher que tens comigo, não sabe que meu tempo todavia não chegou. E ela disse, não se trata disso. Façam tudo que Ele ordene. Tudo que Ele diga, façam aquilo. E Jesus disse, tragam barris que tenham água. Tragam-me algo com água. E tragam mais. E outro com água. Então, toda a água foi feita vinho. Haverá hoje entre nós vasos que tenham água. Haverá entre nós vasos com água. Se há vasos com água,
Se há um só vaso, basta um. Apóstolos, mestres, evangelistas, basta com um vaso, só um vaso com água, e o vinho virá. De súbito, todo o poder transformará a água em vinho. Não precisa muitos, não é muitos, não é centenar. Você não precisa toda uma multidão, porque com um é suficiente para contagiar todo o povo. Bebe, bebe dele. Está crescendo aí. Eu só estou deixando que siga crescendo, porque as pessoas que estão sendo cheias, está entrando água, revelação, estão sendo cheios. Em breves minutos, todo lugar onde hajam águas se transformará de súbito no maior vinho e mais poderoso que você jamais viu. Mas o vinho deve ser testado. O vinho deve ser testado se é um bom vinho. E chamou ao mestre Sala. Quem é o mestre Sala? Tragam as duas apóstolos. Mestre Sala, eu quero mulher primeiro. A doutora Neves. A apóstola, venha. Apóstolo lá do São José, vem cá. Tem que fazer tudo que ele mandou. Só diga para mim se este é do bom vinho. Até o Espírito será como vinho, que refrigerará todas as almas. Hoje é cura de 20 e tantos anos, de 30, de 40. É a figura da noiva que bebe o vinho da última hora. O vinho está aqui para ser servido à igreja, e toda a carne será cheia do Espírito e profetizarão no Brasil. Sonharão sonhos, virão visões. Aguarda, está então o Espírito. É a figura da noiva. Há uma nação que está esperando. Há uma nação que criou, que pensou que o vinho tinha acabado. Mas eu te digo, os melhores anos do Brasil estão prontos a ser restituídos, porque o vinho que nossos pais não puderam beber, ele está para chegar sobre nós. Jovens, jovens, vocês beberão um vinho extraordinário. Um vinho extraordinário. Beba. Jovens, 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 bebam do vinho. Geração do renovo, beba do vinho. Se acheia, cheia, filha. Se acheia agora mesmo. Aleluia, aleluia. Algo está aqui, algo está aqui, algo está aqui. Está mudando a unção, está mudando a unção. O vinho está vindo.
Querem beber do vinho? Querem beber do vinho? Você já sabe que aqui tem vinho. Mas ele falou: as mesmas coisas que eu fiz, vocês farão, e ainda maiores. Qual é a obra maior? A obra maior é que não é a água que se converte em vinho. O vento, o ar se enche de vinho agora. Farão as mesmas obras que eu fiz e ainda maiores. Vocês saberão que isso é. Vocês saberão que são uma geração que podem inalar o vinho dos céus agora. Toda a força da unção, toda a força da unção, toda a força da unção, ela vai mudar a tua genética. Preparem-se aí em cima, porque é uma unção que está sendo gestada aqui embaixo, mas ela vai correr escalera acima, ela vai chegar até os fundos. Levante suas mãos e diga: dá-me de beber, Pai. Fale com Jesus, fale com Ele, diga: Senhor, Tu disseste que virias e jantarias conosco, e eu estaria contigo e Tu comigo. Então voltarei a beber deste cálice com vocês. Este é o antecipo do vinho eterno que um dia beberemos com Ele. Levante suas mãos em alto agora. Há uma medida maior que está sendo enchida neste lugar. Há uma medida maior. Estou falando, há uma medida maior. Levante suas mãos, mova suas mãos em cima em alto. Chacole suas mãos dizendo como se fosse um cálice. E diga: eu beberei da copa da santidade. Eu beberei do cálice do Senhor. Antigamente você bebeu do cálice do demônio, mas é a hora de beber do vento do Espírito. Potência, aí, aí, poder de Deus, poder sobrenatural aí, potência. Potência, ondas de unção. Prepare-se em cima. Você, prepare-se, prepare-se, prepare-se. Aí vai, todo o teu corpo cheio. Preciso um. Aonde está aí? Só um preciso. Um que queira unção. Receba vinho em porção dobrada aí, lá atrás. Este é o som do Espírito. Escute o som do Espírito. Escute o som. Esse é o som do Espírito. Esse é o som que é mortal para o exército do inimigo.
Este som desta casa está sacudindo as estruturas espirituais brasileiras. Os espíritos religiosos estão endemoniados, estão caindo fora. Eles não suportam o som da alegria do corpo, da alegria da igreja. Eles não suportam o regozijo da vitória. Potência. Todo este canal aqui, vocês aqui do meio, todos vocês, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Estão aqui? Você aí de camiseta preta, você mais lá atrás. Sabem o que é um rio? Sabem o que é um rio? Um rio é um canal que traz uma corrente de águas. Se há um rio de águas, pode haver um rio de vinho, porque já houve um rio, um mar vermelho de sangue. Mas agora a nova geração viverá num rio cheio do vinho de Deus. É a nova corrente. Na conta de 3 virá sobre vocês. Na conta de 3, vamos entrar em acordo com o mundo espiritual para que você beba do cálice do Senhor. 1, venha até o rio. 2, manifesta as tuas águas. E Pai, que as águas sejam feitas vinho. 3, código vinho, mudando genética, mudando. Aqui há fome, aqui querem beber. Vocês querem beber? Vocês querem beber? Bebe, bebe a genética do teu Senhor. Beba. Che. Che. Bebe, filho. Bebe agora. Vocês que estão adorando aí atrás, sigam adorando. Eu sinto o seu louvor. Eu escuto sua oração. Eu escuto sua oração. Siga louvando a Ele. Siga adorando ao Criador. Siga adorando ao Eterno. Seja rápido, seja dinâmico, seja conquistador. Mova seu corpo. Aleluia. Algo forte e poderoso está aqui. Mexa sua mão assim. A mão de quem entende de colheita. Quem alça a mão para o vinhedo. A Bíblia diz: vocês beberão de mim. Jesus fala: vocês beberão de mim. E quando vocês bebam de mim, há uma profecia que diz: vocês falarão em língua de tartamudos. De tartamudos? Em língua como de pessoa gaga. Vocês vão falar. Isso é quando você bebe dele. Esse é o som do Espírito. 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 Há tanta glória sobre ti. Há peso estrutural dentro de ti.
Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Sua presença está aqui. Seu poder está aqui. Sua plenitude está aqui. Derramarei. Amém. Por questão de peso de glória, vamos esperar um grupo e depois sobe. Escutem isto. O poder que vai vir sobre vocês. Primeira coisa, ele não será uma sensação, ele será físico. Porque vocês foram criados à imagem de Deus, corpo, alma e espírito. E o corpo de vocês é um instrumento poderoso que Deus vai ungir. Porque vocês são uma figura de igreja. Seu corpo não pode haver doença, não pode haver enfermidade. Quando você se empieza a glorificar pela presença, todas as doenças desaparecem e você é curado. O corpo não pode estar sem o poder do Espírito. Não falo no seu espírito, o seu corpo tem que sentir palpavelmente a presença dele. Porque se você não sente no corpo, tampouco a igreja sentirá a presença do Eterno. A primeira unção será corporal sobre vocês. E a segunda unção, ela será regenerativa. E vai curar todos os anos de batalha. Talvez alguns 20, talvez 25 antes do congresso. Talvez alguns últimos anos. Mas esses momentos de dor e sofrimento serão mudados instantaneamente por Ele. Levante suas mãos agora. Diga: Pai, eu quero beber da plenitude de Tua presença. Dá-me de beber agora do Teu Espírito. Aonde Teu Espírito esteja comigo, eu irei. Em nome de Jesus. Que todo o vinho que Ele gerou, que todo o poder que habitou corporalmente em Jesus Cristo de Nazaré, venha sobre seus corpos agora. Físico, tangível, corporal. Todo esse poder, receba aí, receba aí. Mais. Poder eterno. Oh! Libera unção. Aí. Você. Agora peso esmagador de glória. Unção esmagadora. E poder e glória. Aí vem. Agora. Poder eterno. Quem estará em pé diante do Eterno? Você é tua. Agora. Esse é seu poder. Esse é seu poder. Filha, é tua hora. É tua hora. Peso. Sejam borrados os anos de tristeza. Todos os anos de tristeza sejam borrados agora.
tudo que é temporal seja consumido pela genética de Deus. Precisamos de recâmbio. Precisamos alguns de vocês. Quem recebeu oração já desce aqui pela minha esquerda, por esse lado do altar, para dar lugar aos pastores que não receberam oração ainda. Os diáconos ajudem quem precisa de ajuda. Carregue os embriagados. Muitos anos já carregamos endemoniados. Agora vamos carregar embriagados. Fala aleluia. Diga, Senhor, eu quero mais de tua presença. Eu quero mais do vinho. Porque o vinho que está sendo vertido sobre os mestres sala será vertido em cada casa brasileira, em cada congregação desta nação. Haverá um vinhedo que dará frutas boas, uvas boas no tempo certo. Show! Oh! Coloque em velocidade aí. Algo tremendo. Algo terrível aqui. Algo espantoso. Bebe. Bebe em teu espírito. Oh! Aí vai. Você agora. Che! Que suba o vinho aí. Que suba o vinho aí. Quem está bebendo aí? Eu sinto os sedientos aí bebendo. Quem é? Quem de vocês está bebendo? Ali está, ali está. O primeiro barril. Povo de Deus, mexa suas mãos assim em alto. O vinho da última hora é melhor que o do começo. Aí atrás, prepara-te, prepare-se e beba. Lá em cima, nas últimas filas. Está passando. Aqui na esquerda, lá, homens e mulheres. Cheios de vinho. Estão prontos? 2 porções. Dose dupla porção. Dupla porção. Primeira será corporal. Você pode degustar, sentir o sabor do vinho. Primeira unção é corporal. Estão prontos? É corporal, filha. É corporal. E segundo, a unção é regenerativa. Vão beber o sangue da uva. É o sangue de Cristo. É o poder regenerativo que a morte tragou ele e o engoliu. E a morte o teve que de novo vomitar, porque a genética da vida que estava nele, a morte não conseguiu segurar. Esse é o código do vinho. Levante suas mãos. Levante suas mãos para receber. Entra no teu espírito. Tem que ser esperto, rápido. Você se aproxima, a unção ela vem. Ela acrescentou, veja como ela mediu. Veja como a medida aumentou. A medida aumentou. E amai. Aí está sobre ti. Está prestes a vir o poder do Espírito Santo.
y derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán no Brasil. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba agora toda a porção dobrada, dobrada, porção dobrada, filha, dobra a porção da unção. Apóstolo Rina, não sei como você faz isto, mas vem cá. Eu não sei como se misturam as unções no meio. Isto é uma mistura. É uma mistura santa. Sua esposita está por aí? Vem, filha, vem. Vocês conhecem a face, o rosto da maioria deles, a face deles. Vocês sabem quem são e quem não são. Eles são filhos dessas casas. Vocês conhecem seu povo. Deus quer jorrar isto e muito mais ao longo de todas as tuas casas. Mas não só nas tuas casas, na nação e nas nações da terra. Agora escuta o Espírito do Senhor. Eu vi uma figura. Era um grande tronco de uma árvore. E desse tronco brotavam duas árvores. Eram muito parecidas. Uma crescia do lado direito e uma árvore crescia do lado esquerdo. E à medida que cresciam aquelas duas árvores, elas se estendiam cada um para seu lado, norte e sul, seus galhos. E as pessoas vinham e se colocavam debaixo dos galhos. Mas uma das árvores disse: por que eu tenho que permitir, se eu posso reter? E essa árvore envelheceu e ficou sozinha, e não tinha filhos, não tinha aves nela, porque não tinha folhas, nem tinha frutos. Mas assim te diz o Senhor: tu és a outra árvore que cresceu junto, que se cresceu, que se estendeu e se preocupou por dar fruto antes de crescer. E cada pássaro que chegou comeu daqueles frutos e anidou em suas ramas. E assim te diz o Senhor: tuas vestes se estão estendendo a lugares que tu não chamastes, e homens que tu não conhecestes buscarão a sua face para colocar-se debaixo dos seus galhos. E Deus diz: não retenhas, cúbre-los, viste-os e cuide deles. Porque quando você chegue os dias em que você tenha que empreender o caminho dos homens, você haverá deixado muitos filhos que perpetuarão a tua obra. Teu caminho não há solidão nele, há multidões de filhos. Gera nas nações. Agora o teu Senhor te dá uma ordem: preparai-me casa para mim. Preparai-me casa para mim. Quando eu cheguei, eu vi aqui um galho com uvas grandes colgadas, uvas douradas e folhas douradas. Tudo era dourado.
eu via do lado daquelas uvas, e cada folha estava o nome de uma pessoa e de uma cidade. E Deus te dá a comissão: prepara-me casa, porque eu te trazerei sustento de diversas cidades, e tu gerarás uma nova genealogia espiritual, e cada família dos homens que sejam convocados, o seu nome será escrito junto às grandes uvas, e haverá uma nova videira para esta nação. Prepara-te para a quadruplicação. Prepara-te para a quadruplicação. Porque a configuração que eu te estou entregando, o que tu colocavas em 4 vezes separadas, tu colocarás em uma só vez. Agora, aí está o Espírito dentro. Aí está a configuração. Isso que está entrando é o rolo da sabedoria e da revelação, para projetar com mente arquitetônica o desenho do eterno, em nome de Jesus. Levante suas mãos para cá. Pai, pedimos que todo o poder e toda a presença da tua unção venha sobre teus filhos agora. Pai, eles são cabeça de nações. Unge o corpo deles. Unge o corpo deles contra todo o alvo do inimigo, Pai. Em nome de Jesus. Unge o corpo deles com unção diferente, Pai. Com unção diferente. Em nome de Jesus. Com unção David, da sangue eterna. A unção do sangue, nós ungimos o Espírito do teu apóstolo como regente para as nações, e uma árvore que dará fruto em toda estação. Aí, chacataramacai. Todo esse vinho já está. Não, só o Adriano já foi, pediu para encerrar. Ele pediu para encerrar. Vou esperar. Obrigado, Gerson. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Dê a Ele uma salva de palmas forte. Ele é santo, Ele é presente, Ele é um Deus vivo.
A festa no Arraial dos Justos, a festa no Arraial dos Justos, a festa no Arraial dos Justos, a celebração diante do altar. Recebe as nossas palmas e a nossa adoração, pois Tu és um Deus presente, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus presente, Tu és um Deus maravilhoso. Oh, a Ti prestamos culto. Recebe a nossa gratidão, Senhor, recebe a nossa gratidão. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Recebe o culto, recebe a gratidão. Oh, recochere barabasso, de canta lehada barabaia carabasso biara barabachon. Deixa de codeha dore cote techeco yanda le mauia bahana matu. Vore loro kahanda le kayanda le kandori handa yamasai. Jacobia Shapia Kalahaba Shobie, the Suika Halabaro, the Kanche Handui, the Kebela Raka Hanamasobi and the Harabashai. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus.